Quero convidar você para abrir tua Bíblia em João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 até o 18. Evangelho de João 3, 16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é a tua esperança para o futuro? Qual é a tua esperança? O que você espera para o futuro? O que você espera para a tua vida? O que você espera para a tua família? O que você espera? Qual é a tua esperança? Eu acho interessante o termo, o conceito de esperança. Esperança é o ato de esperar alguma coisa. É ter esperança, é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Essa que é a ideia de esperança. É a confiança de que algo bom acontecerá. É a crença de que um desejo se torne realidade. E tem alguns sinônimos: expectativa, perspectiva, confiança, fé. O antônimo, o contrário de esperança, é desesperança. E é aí que vem a palavra desespero. Você pode perceber que é impossível viver sem esperança. Por isso que eu quero que você pense, qual é a tua esperança? O que você espera? Você tem esperança de que algo aconteça? Alguma coisa boa aconteça? Deus te trouxe aqui essa noite para que você tenha esperança nisto. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Eu tenho que ter esperança nisto. Agora, qual que é a base para eu esperar isto? Qual que é o alicerce da minha esperança? Isso parece utópico. Isso parece uma coisa de outro mundo. É possível acreditar com convicção nesta afirmação? É possível, sim. Eu posso crer. É possível encher o coração de fé e confiança para viver melhor, para caminhar, crendo que os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. É possível, sim. Eu preciso entender isto. O nosso Criador nos deixou um manual de instruções, um manual de funcionamento, de como a vida funciona. E o grande problema nós, por não conhecermos a palavra de Deus, estamos muito aquém do nosso potencial. Vivemos muito aquém da vida que poderíamos viver. É muito importante eu entender isto. Lutero, o reformador, teólogo, aquele que foi usado por Deus na história para reformar a igreja, conceito de igreja, ele citou João 3,16, e ele disse uma coisa interessante. É o único versículo que consegue resumir toda a Bíblia, toda a mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está resumido nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Se eu entender isto, se eu entender a mensagem e o que ela implica na minha vida, eu posso sim ter esperança. Eu posso acreditar que o melhor ainda está por vir. Eu posso. Então eu quero que você pense comigo hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo onde a igreja cristã diz: Jesus Cristo está vivo. Qual é a minha esperança? É sobre isso que eu quero meditar hoje, sobre esperança. Dentro desse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como é esse mundo? Para eu entender
Como que eu posso ter esperança de que o melhor está por vir? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Como que é este mundo? É um mundo doente, o qual nós vivemos. É um mundo hostil. É um mundo que tem tragado e tirado e drenado a esperança de muitas pessoas, justamente porque muitos estão focados no aqui e agora. Este mundo que nós vivemos, o mundo que Deus amou, é um mundo que está num processo desesperador, onde reina a dor, onde reina o sofrimento. Muitas pessoas não acham o propósito da vida, significado da vida aqui. É interessante que tem um livro na Bíblia, escrito pelo homem mais sábio que já pisou aqui neste mundo, sem ser Jesus Cristo, Salomão, e ele foi o homem mais rico da sua época, tinha tudo. A Bíblia mesmo diz, no livro que ele escreveu, Eclesiastes, que ele tinha tudo que os olhos podiam ver e querer, ele tinha tudo, e ele escreveu a Bíblia, esse livro da Bíblia, Eclesiastes, na perspectiva humana, por isso que ele usa muita expressão debaixo do sol. Ele escreveu no final da sua vida esse livro porque ele tinha se afastado de Deus, e quando ele viu a sua vida riquíssimo, poderosíssimo, tinha tudo que ele pudesse querer, mas sabe qual que é a conclusão que ele chegou no final da vida? Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, não há propósito algum nesta vida. O homem mais sábio da sua época, mais rico da sua época, percebeu que a vida é fútil. Por mais que eu tenha, por mais que eu faça, um dia eu vou morrer e tudo vai acabar. Eu não vou levar nada. Enquanto isso, eu tenho uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldades. Todos os seres humanos estão englobados nessa realidade. Esta é a realidade em que nós vivemos. Então nós precisamos entender isto. Agora, qual que é uma grande dificuldade que muitas pessoas não entendem? Que este mundo não é o mundo original planejado por Deus. O mundo pelo qual nós vivemos não é o mundo que Deus idealizou. A palavra de ordem em Gênesis, quando Deus fez a criação, era tudo muito bom. Essa era a frase principal na criação. Ele criava os céus, a terra, a criação de uma forma geral, tudo era muito bom, e havia ordem, não havia caos. O cosmos, a palavra grega cosmos, significa isto, ordem, em todos os sentidos. Era o Deus que olhava a criação e se deleitava nela, dizendo, tudo ficou muito bom. Era o Deus que ia na casa dos seres humanos, os primeiros a serem criados, Adão e Eva, e Deus colocou-os num lugar chamado Éden, lugar de delícias. Olha, o lar de vocês vai ser o Éden, o lar de vocês, a casa de vocês vai ser um lugar de delícias. Diz a Bíblia que na viração da tarde Deus passeava com eles ali, Deus andava com eles ali, no Éden, e Deus fez um pacto com aquele homem, uma aliança com aquele homem. Eu vou abençoar muito vocês, vocês têm tudo para serem as pessoas mais felizes, porque eu me deleito em vocês, eu sou o Deus de vocês, eu vou suprir vocês, mas eu não quero que vocês fiquem aqui obrigados. Eu dou a vocês uma coisa chamada livre-arbítrio, eu dou a vocês uma coisa chamada capacidade de escolha, e eu vou dizer uma coisa para vocês, ali no meio do jardim eu coloquei uma árvore, e este vai ser o teste. Eu não quero que vocês comam daquela árvore, porque se vocês comerem daquela árvore, vocês estão dizendo, nós não queremos ter um pacto, uma aliança com esse Deus. Então foi esta maneira, como Adão e Eva não levaram a sério as palavras de Deus, foram iludidos pelo inimigo. E é interessante que é a mesma forma como as pessoas hoje são iludidas, eu e você somos iludidos, o modo operante de Satanás continua o mesmo. Olha só o texto de Gênesis 3, quando a serpente disse à mulher, você não morrerá, não morrerá, pode comer, você não morrerá, porque Deus sabe que no dia que você comer dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. O que estava por trás é o que foi tentador, não foi a fruta em si,
mas a tentação estava em eu serei como Deus. E Satanás ali mentiu: vocês não vão morrer nada, Deus não quer que vocês sejam felizes, Deus quer tolir vocês, Deus quer tirar de vocês o prazer da vida. Não é esta maneira como o diabo age hoje, na ilusão, na mentira. E olha só, quando Eva olhou a árvore, parecia agradável ao paladar, prazer da carne, dá prazer, o sexo traz prazer, dinheiro traz prazer, agradável, atraente aos olhos, viu, aquilo lá chamou muita atenção, desejável para dela se obter discernimento, quer dizer, eu vou ser uma pessoa mais feliz, eu vou ser uma pessoa mais realizada, próspera. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e também dele comeu. Aqui está o modo operante de Satanás: o prazer da carne, aproveite a vida enquanto você pode; o prazer dos olhos, ter tudo aquilo que os olhos agradam; e a ostentação, poder, ainda hoje. Não é essa maneira como ele faz o sexo, o dinheiro, o poder, o prazer? Não é esta a conduta que dita este mundo? Deus amou o mundo, e é esse mundo. A morte entrou no mundo, o pecado fez com que o mundo seja o que é agora. O mundo de hoje não é o mundo planejado por Deus, não é o mundo original no coração de Deus. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo falido, é um mundo doente. E qual que é o maior problema que nós enfrentamos hoje aqui? Qual que é a maior dificuldade nossa? Por que que o mundo está como está? Porque Deus, quando criou o mundo, deu autoridade para o homem: vocês vão dominar a terra, vocês vão sujeitar a criação. E depois que entrou a maldade no coração do homem, Deus não tirou essa autoridade. O homem continua dominando sobre o mundo, e é por isso que a criação sofre. Olha só Romanos: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela é submetida à futilidade. O mundo está fútil, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem sujeitou? O homem. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre a terra. E como que o homem tem dominado sobre a terra? O mundo que nós vivemos, o Deus deste século, com letra minúscula, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. E o que nós percebemos na ação, no comportamento do homem? Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, esse que eu vou ler agora, Paulo escrevendo para Timóteo. Eu quero convidar você para prestar muita atenção, porque diz aqui uma profecia do que será nos últimos dias, e você não tem ideia de como que isso está acontecendo. É só você prestar atenção no texto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, amor ao dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, vão zombar de Deus, vão blasfemar de Deus, vão fazer piadas a respeito de Deus, desobedientes aos pais, as famílias serão desestruturadas, ingratos, ímpios, não terão amor pela família, serão irreconciliáveis, caluniadores, vão falar mal dos outros, serão fofoqueiros, sem domínio próprio, libertinagem, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É este mundo que Deus amou, é neste mundo que nós vivemos, é aqui que nós sofremos, é aqui que nós passamos desilusões, às vezes somos pegos por algumas desgraças, perdas, assassinatos, decepções. Olhe para o Brasil,
Olhe a crise, olhe a corrupção, olhe as pessoas morrendo nos hospitais, olhe as pessoas sendo assassinadas na rua, na impunidade não acontece nada, é desesperador. Olha para a Síria, a ONU se reúne todos os meses e não resolve nada, só reunião, só papel, só burocracia, não há nada de eficaz, de prático, para ajudar aquele povo que está morrendo. Olha a África, com toda a sua dor, guerras civis, fomes. Eu não preciso ir lá para a Síria, para a África, é só você olhar para você, só eu olhar para mim. Como podemos ter esperança? Aquilo que concerne a nós, que é inerente a nós, aquilo que nós vemos, sentimos, não tem como ter esperança. A esperança vem justamente quando algo transcende, não é inerente, não é nosso, mas vai além, transcende. Aí entra a maneira como eu posso ter esperança, o amor de Deus, que transcende este mundo. Deus amou o mundo. Como é esse mundo? Mas como é esse amor? Como é esse amor? Deus amou o mundo de tal maneira, e não foi um amor qualquer, foi de tal maneira que deu seu Filho. O amor é a essência de Deus. Eu acho lindo esse texto, porque quem ama dá. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Se você ama, você dá o melhor para o outro, você pensa no outro, você quer o bem do outro, você quer que o outro seja feliz. Deus amou, não somente palavras, mas Ele agiu, Ele deu, é a essência de Deus. Deus colocou leis no universo, Ele colocou leis em tudo, tem as leis físicas, as leis naturais, existe a rotação da terra, a translação em relação ao sol, existe a lei, as leis físicas da natureza, a lei da gravidade, tudo, é um cosmos, é uma ordem tremenda nas leis físicas, mas também Deus colocou leis sobrenaturais, Deus colocou leis espirituais, leis morais. O grande problema é que o homem tem sido expert, os cientistas, experts, fascinados pelas leis da física, pelas leis naturais, mas desprezam as leis espirituais, e Deus é o legislador delas, e Deus deu uma lei espiritual, que está em Gênesis. O Senhor ordenou ao homem, o legislador: eu vou colocar uma lei, coma livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, certamente você morrerá. Deus diz uma coisa interessante aqui: terá uma consequência para os seus atos. Você é livre para escolher o que você quiser para a tua vida, mas você não é livre de escolher as consequências dos teus atos. Você é livre, mas se você comer, você vai morrer. E o homem desobedeceu, aí entrou morte. A palavra morte significa separação. A morte física é quando o espírito se separa do corpo, a morte espiritual é quando o espírito se separa de Deus. Morte é separação. Começou a prevalecer neste mundo a morte física e a morte espiritual, e a morte prevalece nesse mundo. A morte prevalece nos relacionamentos, a morte prevalece nas emoções e sentimentos, pessoas ansiosas, com medo, as pessoas doentes no seu psique, baixa autoestima, complexo de inferioridade, problemas pessoais seríssimos, traumas no comportamento. E a morte também afeta o corpo com doenças. Este sofrimento não é apenas essa vida, é isso que eu preciso entender, a gravidade da situação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos um espírito, e esse espírito é eterno. O sofrimento não acaba com a minha morte física, porque o meu espírito é eterno.
eu não terei uma segunda chance, não haverá reencarnação, não há purgatório, a minha única chance está confinada a esta vida. Então existe sim uma pena, é a morte, porque Deus instituiu isto, e Deus é justo, e o homem está condenado pelas suas próprias escolhas, mas o amor de Deus pela criação o impeliu para projetar, para dizer: eu quero fazer um plano, eu quero resgatar, eu quero redimir, eu quero dar a redenção para a humanidade, eu quero dar uma nova chance, eu quero dar esperança. O amor de Deus nos dá esperança, e nós percebemos que esta é a mensagem da Bíblia toda. Quando Adão e Eva pecaram, ficaram com vergonha, coseram roupas para si de folhas de figueira, tentando aplacar, minimizar a vergonha. Deus apareceu, eles não tiveram coragem de encarar Deus, e ali aconteceu uma coisa interessante no jardim. O salário do pecado é a morte. O dia que você comer, você vai morrer, você está separado de mim. Mas ali no jardim, Deus fez roupas de pele, e com elas cobriu Adão e a sua mulher. Houve morte. Ali no jardim, Deus matou animais. O homem começou a ver os animais morrendo por culpa dele, porque Deus trazia uma mensagem: vocês erraram e vocês merecem morrer, mas eu vou providenciar uma maneira para cobrir a vergonha de vocês. Então aquilo que as folhas de figueira não conseguiram fazer, Deus fez. Deus tomou a iniciativa. Aqui ele já começou a mostrar o plano de mandar Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3, no Éden, Deus já mostrou que haveria aquele que iria pagar o preço da nossa salvação. Lá em Gênesis, a morte dos animais, sangue, sofrimento, Deus mostra aqui o seu plano. Vocês estão condenados por causa das suas próprias escolhas, mas eu amo vocês, e o amor que eu tenho por vocês é de uma tal maneira, que eu vou pagar o resgate de vocês. Dificilmente, preste atenção nesse texto, alguém morra por um justo, porque pode ser que pelo bom alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, de tal maneira, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, não tínhamos nada de bom em nós, para Deus tomar a iniciativa de nos querer fazer bem, e Deus se movimenta. Deus é um em três pessoas, e sabe por que chama Pai e Filho? Por nossa causa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, iguais em força, as mesmas qualidades, é um só Deus. Mas Deus, que fez um pacto com o homem quebrou o pacto. Deus disse: agora eu vou resgatar a humanidade. E o Pai assumiu a postura de Deus, o Filho, que é Deus, se esvaziou da sua glória e assumiu a postura de um homem. E aí o Pai fez um pacto com o Filho, aquele pacto que Adão quebrou, Eva quebrou, ficou antigo, obsoleto, ultrapassado, é por isso que chama Antigo Testamento, Antigo Pacto. E agora Deus faz um novo pacto, uma nova aliança. E em toda a Bíblia, os sacrifícios das leis de Moisés mostram Jesus. As profecias do Antigo Testamento mostram Jesus. Toda a Bíblia, o centro dela é Jesus. Toda a Bíblia, as leis mostram Jesus. Aí Jesus vem ao mundo, é o plano de Deus colocado em prática. E a parte dele, eu vou representar a humanidade, como Adão fez, mas Adão falhou. Eu vou representar a humanidade, para agir como Adão deveria agir,
para agir como eu deveria agir. Jesus Cristo, ele representou a humanidade para agir como você deveria agir. Adão, sendo homem, quis ser Deus. Jesus, sendo Deus, quis ser homem. Adão soberbeceu, Jesus se humilhou. Jesus agiu diferente, priorizou pessoas, usou coisas. Jesus agiu diferente, tendo a visão no eterno e não no temporal. Jesus agiu diferente, dando amor às pessoas, pelo fato de elas serem importantes para Deus, e não usou as pessoas para ganhar coisas, usando-as como objetos descartáveis. Ele amou de forma incondicional, ele tinha misericórdia das pessoas, olhava todas como iguais. O Cordeiro de Deus, ele se ofereceu por nós, ele nos substituiu, ele morreu em nosso lugar. Jesus Cristo é a única pessoa que pisou nesse mundo com o objetivo de morrer. Todos nós morremos, mas nosso objetivo é viver. Queremos viver, queremos nos cuidar, queremos esperar algo, queremos cada dia mais viver intensamente. Jesus não, ele veio para morrer, tudo estava planejado. Prova disso que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a maior parte dos evangelhos concentram-se na última semana de vida de Jesus. Uma pequena parte fala do nascimento, fala da vida, dos ensinos, mas a maior parte, a maior parte dos evangelhos, é justamente aqui, na última semana da vida de Jesus. E você começa a perceber que ele ali colocou de uma forma muito clara o plano dele. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. A ressurreição estava planejada, a morte estava planejada, tudo estava planejado. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta ordem eu recebi do meu Pai. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso, a morte de Jesus não foi algo que não estava programado, planejado. Ele veio para morrer, o objetivo dele era este. O homem não precisa de bons ensinamentos, o homem precisa de uma nova conduta, uma mudança de natureza no coração. Não adianta eu saber o que eu tenho que fazer se eu não consigo fazer. Eu precisava de restauração. Então o que Deus fez? Ele tomou o meu lugar. Você errou e você tem que morrer, mas eu, de livre e espontânea vontade, eu vou morrer no teu lugar. Queridos, preste atenção numa coisa: o salário do pecado é a morte. É por isso que Jesus ressuscitou, porque ele nunca pecou. 3 dias depois, ele ressuscitou. Então o que nós começamos a perceber aqui? Presta muita atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Na teologia tem um aspecto, tem um termo que se chama aspecto representativo. Adão e Eva representaram a humanidade. Eles erraram, então toda a humanidade errou. O gene tem passado, a genética, nos cromossomos, somos pessoas que nascem pecadoras. Então há uma representatividade. Aí a nova aliança, Jesus com Deus, o Pai e o Filho, também há um caráter representativo. Então, da mesma forma como em Adão toda a humanidade estava representada, e ele errou e todos erraram, também Jesus nos representou ali. Olha só que coisa interessante que Paulo fala em Romanos: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A morte entrou por meio de Adão, a vida entrou por meio de Jesus.
A prova de que nós podemos ter vida é que Jesus ressuscitou. E Ele não somente ressuscitou no espírito, mas Ele ressuscitou no corpo. Jesus comeu com os discípulos, o corpo dele ressuscitou. Jesus é Deus. Jesus está vivo. Deus amou o mundo de tal maneira, e a Páscoa é o selo, é a esperança da vida. Aleluia, Jesus está vivo, e Ele traz vida eterna para nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Como era esse mundo? Como é esse amor? E aquele que crê terá vida. Mas como é esta vida? Como é esta vida? Todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Como aquilo que Jesus fez há 2000 anos pode interferir hoje na minha vida? De que forma? O mundo está doente, condenado. Jesus é o remédio. A fé é a atitude de tomar o remédio. Não adianta eu saber se eu não agir. Muitas pessoas têm um conhecimento intelectual de Deus e de Cristo. São pessoas que frequentam igreja, ou que têm uma religião, uma família religiosa, mas não têm ação. Crer em Jesus não é simplesmente saber que Ele existiu, ou que Ele é o próprio Deus, mas envolve um relacionamento de confiança, dizendo: eu estou doente, eu preciso de salvação, e ouvir aquilo que Ele diz. A primeira palavra, quando Ele começou a pregar o seu ministério, abriu com uma frase: arrependam-se, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Eu preciso acreditar que eu estou doente, e que para eu crer em Jesus, isso envolve arrependimento, ou seja, mudança de vida. Eu não posso continuar agindo como eu estou agindo, e dizer que eu creio em Jesus. Eu não creio em Jesus se não houver mudança. Eu preciso entender isto. Eu estou doente, eu vivo no meio de um mundo doente, eu estou condenado. Isso é sério. E Jesus Cristo veio fazer aquilo que eu não podia fazer. Ele morreu a minha morte, me substituiu para que eu pudesse viver a sua vida. Ele ressuscitou para eu acreditar que eu também vou ressuscitar. Eu creio, e esta fé envolve disposição de mudar de vida. Esta fé envolve um realinhar. Muitas pessoas dizem: eu amo Deus, mas não faz nada para demonstrar isso na vida. Nada. Deus é tudo para mim, mas não faz nada. Isso não é amor, isso não é fé. Eu preciso olhar para o meu estado, crer em Jesus, receber a vida eterna. Eu recebo vida, e sabe qual que é o maior desafio meu? Parar de agir como morto e agir como vivo. Como eu posso fazer isto? É tão simples, tão profundo. Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu estou batendo, eu estou falando, eu estou chamando, eu não estou arrombando, eu estou dando a vocês ainda livre-arbítrio. Eu simplesmente bato. Se você ouvir e agir, abrir a porta, ter comunhão, cear, comer junto, conhecer, querer agradar, vida. Eu posso ter esperança no mundo desesperador, porque eu posso ter vida. E o que acontece? Aquilo que prevalecia na morte, agora com Jesus prevalece vida. Nos meus relacionamentos, eu começo a ser uma pessoa melhor, porque eu tenho mais paciência com a minha esposa, com o meu marido, tenho mais humildade para conhecer meus erros e pedir perdão.
Eu tenho mais amor pelos meus filhos, mais amor pelos meus pais, mais amor pelos meus amigos, mais amor por aqueles que não gostam de mim, ao ponto de não guardar mágoa no coração. Eu começo a perceber que as minhas emoções e sentimentos começam a ter vida. Por quê? Ansiedade não cabe, não fica bem na vida de uma pessoa que tem fé em Jesus. Ou uma pessoa tem fé ou é ansiosa. Então ela não pode se acomodar nessa vida maldita de ansiedade e medo. Mas ela tem que reconhecer isso como pecado, confessar, abandonar e dizer: eu quero vida. E qual que é a vida? Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele, o futuro pertence a Ele. Então a vida começa a reinar nos seus sentimentos, nas suas emoções. Você começa a tirar o medo para colocar convicções, o seu psique. Você começa a olhar com mais valor para você. Você começa a ser curado de traumas do passado, coisas que fizeram com você, que te ofenderam, que te machucaram, coisas da tua infância. Deus começa a colocar em ordem o teu mundo interior. É vida. Deus começa a agir no teu comportamento. Você vai ser uma pessoa menos explosiva. Você vai ser uma pessoa menos intratável, ou seja, vai ser mais tratável, mais gentil, mais amoroso. E você vai começar até a ter uma saúde melhor. Você vai parar de fumar, não é porque a Bíblia proíbe, Deus proíbe, a igreja proíbe, mas porque eu quero viver. Eu quero viver. Eu não quero me matar com drogas, com álcool, com vícios, com cigarro. Eu quero viver. Eu começo a me alimentar melhor. Eu começo a querer algo melhor. Vida! Vida eterna! Dentro do meu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. O Espírito Santo entra. E acontece uma coisa fantástica. Essa vida eterna não vai começar lá no céu. Vai começar aqui no dia que eu recebo Jesus. Lá será plena, perfeita, abundante na sua essência, na sua totalidade. Mas a vida começa aqui. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, verbo no presente, tem a vida. Não terá, mas tem. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Tem gente que fala que a Bíblia é difícil de entender, né? Olha a simplicidade do texto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome de Jesus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês têm. É um verbo no presente. Eu já tenho. Eu já posso viver bem, já. Porque com a vida que há em mim, Deus amou o mundo de tal maneira para me dar vida eterna. Esta vida eu posso vencer as minhas limitações. Eu posso vencer as minhas mágoas. Eu posso aprender a perdoar, porque sem Deus é impossível viver em amor. É impossível. Porque o amor incondicional, de eu amar sem a pessoa merecer, perdoar sem ela merecer, é só um milagre de quem está vivo. Quem está morto não consegue. E tem muita gente que não consegue viver a plenitude da vida, porque preferem guardar mágoas, preferem guardar ódio, preferem viver na autocomiseração, na vitimização. O amor é mais forte que o ódio. A vida é mais forte que a morte. A luz é mais forte do que as trevas. Eu tenho vida. Para de esperar o céu para começar a viver. Viva já. Viva hoje. Viva a plenitude da vida. Eu posso, eu quero. Eu posso crer em milagres. Eu posso crer no sobrenatural. O médico diz: não tem cura, mas eu acredito que Deus pode reverter a situação. Eu
creio que Deus pode fazer aquilo que o homem não faz. Isso se chama possibilidade de quem está vivo. Jesus ressuscitou dos mortos para nos dar a esperança de que as possibilidades de Deus são nossas já. Qual que é a tua visão? Onde você quer chegar? Eu estarei cada dia melhor. Eu posso ir para o céu hoje, o ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei. Lá eu serei perfeito. Lá eu serei pleno na sua totalidade. Mas uma coisa eu sei, que enquanto eu estiver aqui na terra, a minha vida vai estar cada dia melhor. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso buscar isto. Ainda lá será de forma plena, mas aqui, neste mundo vocês terão aflições. Jesus nunca disse que nós teríamos uma vida fácil. Este mundo que nós vivemos é mau, mas não desanime, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O ânimo é o agente ativador do ser, é o que causa esperança para continuar vivendo, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às torrentes contrárias, aos ventos contrários. Eu posso vencer, porque eu tenho vida. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E não é uma fé intelectualizada, é uma fé experimental, é uma fé que envolve mudança de vida, compromisso, busca. Há lutas, mas eu posso vencer. Há tentações, mas eu posso vencer, porque eu creio num Deus vivo. Eu creio no Jesus que está sentado no trono. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque o meu coração está cheio. Deus habita em mim. E eu preciso acreditar que esse Jesus está reinando. Não há nome mais poderoso no universo do que o nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Isso vai acontecer, é fato. Todos os corruptos do Brasil vão se curvar. Todos os déspotas da humanidade vão se curvar. Satanás vai se curvar. Todo o inferno vai se curvar. Não há uma criatura no universo que vai conseguir ficar em pé diante do Filho de Deus quando aparecer nas nuvens com poder e grande glória. Aleluia! Jesus Cristo reina. Ele vive. E eu preciso entender uma coisa: Ele voltará. Ele está vivo, Ele foi para o céu, está preparando um lugar para mim. O Espírito Santo dele está aqui agindo. Jesus está aqui, o Espírito dele está aqui. E um dia Ele vai voltar. Mas Ele não vai pisar nessa terra mais. Ele vai ficar nos céus, nos ares, todos vão vê-lo. Ele não virá mais como Salvador, mas como juiz. Ele não verá mais humilde, mas na sua glória. Milhões e milhões de anjos à sua volta. Ele não vai descer mais aqui, mas nós vamos subir. Os mortos vão ressuscitar. Os mortos terão um corpo. Nós seremos um corpo. No céu não seremos espíritos, seremos um corpo. Na segunda vinda de Jesus. Hoje lá no céu, o espírito daqueles que morreram estão lá. Mas quando Jesus voltar, o corpo será ressuscitado. Porque Jesus ressuscitou e diz: a salvação que eu tenho para vocês é uma salvação integral. O corpo de vocês será salvo também. E vocês vão receber um novo corpo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é as primícias daqueles que dormem. Jesus é o primeiro para mostrar que depois dele nós viremos. Eu preciso crer nisto. Eu preciso crer que este mundo está falido, com os dias contados. Eu não posso continuar amando isto. Eu nunca vou ter esperança. Mas eu preciso olhar além e crer nessa palavra. Eu acredito nessa palavra. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tem esperança. Páscoa é isto. Não tenha medo da vida, não tenha medo da morte.
Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está sentado no trono, porque Deus amou o mundo, este mundo falido, nós nas nossas dificuldades, nossos erros, mas Ele nos amou, e se nós crermos neste amor, nós teremos vida e vida eterna. Se eu acreditar nisto, eu posso ter esperança de que o melhor ainda está por vir. Eu posso ter esperança de que os melhores anos da minha vida estão por vir. A vida pode ter me machucado muito. Não era o plano original de Deus isso, não. Não era o plano original de Deus. O plano original de Deus não era deixar as pessoas que você ama terem morrido. Isso não é o plano original de Deus. Isso é consequência do mundo onde nós estamos. E a única maneira que eu posso ter esperança é acreditar que esse Deus veio num plano maravilhoso de redenção da minha vida, e esse plano de redenção foi consumado na sua ressurreição. Ele está vivo, e eu preciso acreditar que amanhã eu estarei melhor do que hoje. Eu preciso acreditar que o ano que vem eu estarei bem melhor do que este ano, e eu preciso acreditar que por causa do amor de Deus, o melhor ainda está por vir. É esperança. Hoje é Páscoa, hoje é ressurreição, é recomeço. Saia daqui dizendo: eu vou viver os melhores anos da minha vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.